Fala galera do oitavo ano, o professor Vicente vai gravar um vídeo roteiro para ajudar vocês a resolverem as atividades que nós vamos enviar para vocês na semana do dia 17 até o dia 21 de agosto. Eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas lá no CMSP, no Centro de Mídias do Estado de São Paulo, pelo aplicativo de celular de vocês, pela TV Cultura e pelo YouTube e pelo Facebook. Em qualquer um desses lugares você pode acompanhar as aulas e entender os assuntos que nós estamos trabalhando. Se você ainda não acompanhou, está na hora de fazer. Se você perdeu as aulas e gostaria de saber o que foi trabalhado lá, é só ir no YouTube, colocar lá o Centro de Mídias, colocar a disciplina que você quer ver e o dia que você quer ver. A gente lança a programação para vocês todo dia nos grupos de WhatsApp, então você sabe direitinho qual é o dia e a hora que você tem que estar lá para poder assistir. Se você não puder assistir naquela hora, assiste depois, mas o importante é que você veja os vídeos, veja as aulas para você poder entender e aprender o que nós estamos tentando passar para vocês. Lá eles vão ensinar esse assunto que eu vou trabalhar aqui agora. Se por acaso você não assistiu lá, tiver com dúvida, assiste no YouTube para poder ver. Se mesmo assim você ficar com dúvida, você entra em contato comigo pelo WhatsApp e eu te ajudo para a gente poder resolver as lições e você ser avaliado e ter a sua presença garantida, certo? Então, se você não fez isso ainda, por favor, faça, ok? Então, vamos à nossa atividade da semana. Eu vou explicar para vocês aqui, ó. Eu coloquei aqui uma imagem muito interessante, porque o assunto que nós estamos trabalhando é o primeiro reinado. Não sei se vocês já assistiram às aulas, se vocês sabem, mas o Brasil já teve um imperador. Ele não foi chamado de rei, mas ele foi chamado com outro nome que também significa rei, que é imperador. Nós tivemos dois imperadores. Esses imperadores, eles assumiram o poder depois que o Brasil se tornou independente de Portugal. Antes, o Brasil tinha um rei, era o rei de Portugal, que era, no caso mais recente, Dom João VI, por exemplo, que é o pai do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. Mas, quando o Brasil se tornou independente, lá em 7 de setembro de 1822, no século XIX, o filho do Dom João, filho do rei de Portugal, proclamou a independência desse país, desse território. E aí o Brasil passou a se chamar Brasil, e a ter um imperador, que foi o imperador Dom Pedro. Se vocês quiserem procurar depois no Google ou em qualquer outro meio de informação, é uma coisa interessante, falo muito isso lá no Centro de Mídias, eu achei interessante, que foi o nome de Dom Pedro. O Dom Pedro tem um monte de nome, é um nome muito grande, que não caberia em nenhum documento hoje, tamanho o nome dele. Se vocês quiserem ler, é muito interessante essa história. Aí na imagem vocês estão vendo Dom Pedro no centro, e aí no peito dele, o busto dele, ele era um chefe militar, ele tinha as honras do exército, então ele usava essa roupa militar, cheia de brasões, cheia de insígnias, que são medalhas e significam títulos, troféus e significa a nobreza dele também. Dom Pedro está aí, o busto dele, e embaixo está escrito assim, primeiro reinado, que foi do ano de 1822, quando ele proclamou a independência, até o ano de 1831, quando ele abdicou. Abdicar, que significa ele abriu mão, ele não quis mais, ele devolveu esse cargo dele de imperador. Nesse caso, ele passou para o filho dele, que era uma criança pequena, tinha acho que 7 anos, e ele esperou, deixou esse cargo nas mãos do seu filho, que era o Dom Pedro II, que seria o Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil. Mas isso é uma outra história lá para o segundo reinado. Nós vamos falar do primeiro reinado. E aí tem um mapa mental. O que é um mapa mental? É um resumo de tudo que a gente precisa saber a respeito do primeiro reinado. Bem resumidinho, só com poucas palavras. Então, vocês estão vendo aqui a consolidação da independência, foi um arranjo político elaborado pelas elites. Elites são as pessoas que dominavam o poder naquela época, são os políticos influentes.
resistência à independência no norte e no nordeste. O Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, mas não teve todo mundo que concordou com isso, não. No norte e no nordeste do país, do território, né, do Brasil, o pessoal não gostou muito dessa ideia, não, e se opôs, né, não quis saber da independência proclamada pelo Dom Pedro. Embaixo, nós temos o reconhecimento internacional. Não adiantou o Dom Pedro chegar lá às margens do Riacho do Ipiranga, lá em São Paulo, né, puxar a espada e gritar independência ou morte. Precisava que o mundo reconhecesse que o Brasil era independente. Também teve um caso assim, nós vimos lá que o Brasil teve que pagar uma multa para Portugal para poder ser reconhecido, né? Então não foi muito fácil essa situação aí não. Depois que ele fez a independência, né, que ele foi aclamado imperador, né, que ele foi assumiu o cargo de imperador, ele teve que fazer uma constituição, que é o conjunto de leis de um país, né? Ele fez uma constituição, que foi a chamada Constituição da Mandioca, em 1823, mas que o povo não gostou muito, não, porque foi uma constituição que puxava a sardinha para o lado dos ricos, para o lado da população mais influente, e eles não gostaram muito disso, não aceitaram esse conjunto de leis que ele fez. Aí ele faz uma segunda constituição, né, que essa constituição foi autorizada por ele, e aí o povo aceitou, que foi a de 1824. Ela tinha o voto censitário. O que é o voto censitário? Só uma parte da população poderia votar, dependendo da renda, dependendo da posição social. Ou seja, pobre não podia votar, negro não podia votar, mulher não podia votar. Então é meio complicado essa situação aí. Era livre, mas não era tão livre assim. O poder moderador, né, que apesar de a gente ter um conjunto de leis que todo mundo tem que obedecer, quem mandava mais acima da lei era o imperador, no caso, o Dom Pedro, né? E o padroado, né, que era também uma outra situação que fazia parte aí da Constituição. Eram as artimanhas políticas que aconteciam naquela época para que o imperador pudesse governar. Bem parecido com as coisas que acontecem hoje. Do lado aí nós estamos vendo outra questão do primeiro reinado, que são os conflitos do primeiro reinado. É a Confederação do Equador, né? Algumas pessoas que estavam descontentes com o primeiro reinado, né, que estavam descontentes com o governo de Dom Pedro I, elas se uniram para tentar derrubar o imperador, né? Então ele teve que enfrentar esse pessoal e acabou conseguindo vencer, né, e acabou conseguindo desfazer essa revolta que acontecia contra o governo dele. A Guerra da Cisplatina, né, que foi uma guerra lá no sul, na região do Uruguai, porque o Brasil é muito grande e os países nossos vizinhos aqui eram colônias da Espanha que foram ficando independentes e tentavam invadir o território do Brasil, porque o Brasil tinha muita terra, então houve uma guerra lá muito feia, muito complicada também nessa questão aí, e ele teve que enfrentar. A Noite das Garrafadas, que foi uma briga muito grande entre políticos dos partidos que existiam na época do primeiro reinado, que também não entravam em acordo e acabaram saindo no braço, né, para resolver essa situação. Isso foi em 1831, foi no ano que o imperador abdicou, né, foi no ano que ele deixou de lado, que ele largou o cargo de imperador, né. E foi um dos grandes motivos foi a Noite das Garrafadas, quando eles brigaram, se mataram, né, porque eles não concordavam com o governo do Dom Pedro I. Do outro lado, nós temos aí a questão da crise, né? A insatisfação com o autoritarismo de Dom Pedro. Dom Pedro era um filho de rei, ele era um príncipe, né, que depois se transformou em imperador. E ele não era muito acessível, não era uma pessoa que era muito fácil de lidar, né? Então ele era autoritário, ele queria mandar. E o povo não gostava muito dessa história, não. Conflitos entre o partido português e o partido brasileiro, que também depois aí na questão da Noite das Garrafadas, né? Os partidos brigando pelo poder, parece os dias de hoje, né? PT, PSDB, essa história é muito antiga, desde a época do Império, né? Balança comercial deficitária. O que é a balança comercial? Balança comercial é quando um país ele vende e compra produtos estrangeiros. Quando ele vende mais produtos para fora, a balança é favorável, porque a gente vende, ganha mais dinheiro e compra, gasta menos dinheiro de outros países.
Quando é o contrário, quando a gente compra muita coisa de fora e vende pouca coisa da gente, a gente fica com uma balança desfavorável. Então, a balança nessa época era desfavorável, porque o Brasil não tinha muita indústria, não tinha muitos produtos, então o Brasil comprava a maioria das coisas que ele precisava de fora. Comprando coisa de fora, o dinheiro saía e a crise aumentava, né? E o aumento da dívida externa. Para poder ser reconhecido como independente de Portugal, o Brasil teve que pagar uma multa para a Inglaterra, né? Uma multa grande, para a Inglaterra não, para Portugal, né? Com um empréstimo da Inglaterra, e aí começou a dívida externa. O Brasil deve esse dinheiro até hoje, né? Não conseguiu pagar. Essa dívida veio vindo, e ela está aí até hoje. O Brasil deve para os outros países e ele não consegue pagar. Naquela época existia essa dívida também, era uma questão muito complicada. Tudo isso junto veio e criou a abdicação, que eu já falei para vocês, é quando Dom Pedro abre mão do cargo de imperador dele. Ele vai embora e deixa o cargo para o seu filho, Dom Pedro II, que era uma criança naquela época. Imaginem vocês, né? Depois de ver esse mapa mental, qual que é a nossa atividade dessa semana? Eu queria que vocês preenchessem essa tabela aqui, que ela está separada na independência, na Constituição, nos conflitos e na crise, que são os quadradinhos que nós temos aqui no mapa mental. Eu queria que vocês organizassem as ideias aqui, com as palavras de vocês, do jeito que vocês acharem melhor. Coloquem tudo bonitinho aqui nessa tabela, que eu quero saber se vocês entenderam a separação entre essas situações. E aí eu pus as flechinhas e coloquei uma foto atual, assim, uma pintura, né, de Dom Pedro, mais rica, mais bonita, para vocês verem como ele era, né? E aí provoca a abdicação, ou seja, Dom Pedro, ele larga o cargo dele e vai embora. Ele vai embora lá para Portugal, porque o pai dele havia morrido e não tinha rei em Portugal. Então ele sai de ser Dom Pedro I, imperador do Brasil, para ser Dom Pedro IV, lá em Portugal, o rei de Portugal. Então ele volta para lá e lá ele se transforma no rei de Portugal, morrendo lá, ficando lá. Depois ele foi trazido para o Brasil e foi enterrado aqui, está enterrado aqui no Brasil até hoje. Até um tempo atrás, o corpo dele foi exumado, ou seja, o caixão dele foi aberto, né? E ele se encontrava vestido dessa forma que está aí na imagem da pintura. Depois que vocês fizerem essa organização de ideias, eu gostaria que vocês observassem aqui embaixo, ó, que eu coloquei para vocês, após organizar as informações de vocês lá na tabela, que vocês façam uma frase para cada momento. Como é que vai ser essa frase, professor Vicente? Vai ser uma frase que vai definir o que estava acontecendo. Então, nós vamos ver lá, vou dar um exemplo para vocês. Independência. Então, eu posso colocar aqui na primeira frase assim, Dom Pedro proclamou a independência, se transformando no imperador do Brasil. Pronto, é uma frase. Vocês vão fazer uma frase para cada acontecimento lá da tabela. Vocês vão mandar para mim essas atividades até o dia 25 de agosto, tá? Não se esqueçam de preencher, de enviar, tira a fotinha lá ou faz o print da tela, mas bem legível, envia dentro do prazo para a gente poder avaliar vocês, para poder marcar a presença de vocês. Se vocês ainda não fizeram as atividades de vocês, corram atrás, peçam para a gente, peçam para os coordenadores, peçam no grupo de WhatsApp da escola e vão fazendo as atividades para não deixar acumular. Nós já estamos no terceiro bimestre, certo? Embaixo eu coloquei umas fontes de pesquisa, se por acaso vocês quiserem procurar alguma coisa, tem algumas informações aí e eu espero que vocês tenham entendido tudo bonitinho. Usem a máscara, lavem a mão, cuidem-se, fiquem em casa e não se esqueçam de fazer as nossas tarefas, certo? Um abraço para todo mundo, até a próxima!